Seguinte, a polícia está procurando por criminosos que tentaram assaltar o dono de um guincho hoje de manhã no Jardim Procópio, em Ribeirão Preto. Olha lá, dono do guincho parado, presta atenção nesses caras de moto, vem os dois, de repente eles descem, a ação é rápida, sacam a arma e começam a atirar. Só que eles não esperavam que, ou pelo menos sabiam, né, que o cara que estava no guincho lá, é um policial, gente. Ele sacou a arma e começou a revidar, deu troca de tiro para todo lado ali. A câmera de segurança flagrou esse momento, que a dupla chega de moto anunciou o assalto. O homem que é policial militar reagiu e aí foi tiro para todo lado. Sabe o que é mais impressionante dessa história? Que um dos bandidos, quando saiu, você está vendo aquele ônibus lá atrás, ó? O cara fugiu dentro do ônibus ainda. Impressionante isso, né? Ele pegou o ônibus para fugir. A reportagem é de Gustavo Batista, põe no ar. O local onde aconteceu o crime foi liberado no início da tarde após o trabalho da polícia científica. Foram identificadas 5 cápsulas de munições onde aconteceu a troca de tiros. A tentativa de roubo foi pouco antes das 10 horas da manhã e uma câmera de segurança registrou tudo. O guincho havia acabado de parar para a retirada de um veículo quando uma moto vira a rua. Os criminosos estacionam do lado e descem armados, já anunciando o assalto. A vítima se protege e começam os disparos. Os bandidos fogem na sequência. A vítima, proprietário, condutor do guincho, que também é policial militar, foi acionado aqui para o local para remover alguns veículos que estavam estacionados pela via. Veículos estes que estão em situação de abandono e de sucata. São veículos que não têm proprietário. Chegaram na motocicleta, ambos desembarcaram, ambos armados, anunciaram o assalto, inclusive falaram entre eles, se ele reagir, mata ele. O policial militar, nesse momento, bastante astuto e técnico, se abrigou, sacou da sua arma, efetuou alguns disparos contra os criminosos, os quais também efetuaram disparos, e na sequência os meliantes saíram correndo aqui do local. A vítima de 52 anos teve um ferimento leve no queixo, foi atendida ainda no local e estava bem. Segundo o tenente, a reação do guincheiro, que também é policial militar, confirma que os assaltantes tinham como alvo o veículo. Trabalhamos com a hipótese de que fingiram essa situação, forjaram essa solicitação justamente para atraí-lo até o local e poderem anunciar o assalto. Mas não trabalhamos com a hipótese de que chegaram para assassiná-lo, pois no momento que os criminosos chegaram a anunciar o roubo contra ele. Na imagem dá para ver também que um ladrão fugiu a pé por trás de uma planta e o outro correu pela rua, ainda deu um disparo e acabou entrando em um ônibus do transporte coletivo. Ele teria descido e roubado esta moto para poder chegar em casa. Um deles parou um ônibus, pegou o armamento e bateu na porta do ônibus, obrigando o motorista a abrir a porta, adentrou o transporte coletivo, percorreu alguns quarteirões e na sequência desembarcou do ônibus e efetuou um novo roubo, subtraindo uma motocicleta. E após várias diligências das equipes da Polícia Militar, esta motocicleta foi localizada, aqui próximo inclusive, na residência do criminoso, o qual não se fazia presente, já havia se evadido do local, porém as suas vestes estavam pela casa, a roupa que ele utilizou aqui no momento do assalto foi localizada e dentro da residência também estava sua mãe, que sabia da procedência da motocicleta, sabia que a moto estava dentro do imóvel e está sendo presa nesse momento e conduzida até a Central de Polícia Judiciária. Marcas de tiros foram identificadas em pelo menos 2 imóveis na rua onde o crime aconteceu, no Jardim Procópio. Situação que este morador nunca havia presenciado em décadas que mora no bairro da Zona Norte de Ribeirão Preto. 5 ou 6 tiros, foi só o que eu vi. Só, me assustei, né, porque ainda falei para minha esposa, não sai na rua que isso aí é tiro. Desde quando saiu isso aqui, eu moro aqui. Quanto tempo? Faz o que, uns 30 anos já que eu peguei isso aqui, era terra ainda. E nunca aconteceu isso, graças a Deus, é a primeira vez. Apesar do que aconteceu neste caso, a PM orienta: ninguém deve reagir a um assalto. Você que é vítima de um crime jamais deve reagir, lembrando-se bem que aqui no caso a vítima trata-se de um policial militar, um profissional preparado, técnico, que agiu com bastante astúcia, mas no caso de um cidadão civil, nunca reagiu a um assalto. Deixa eu te falar uma coisa. 2 mensagens que eu passo para vocês. Primeiro, a polícia já sabe dos 2. Eles estão foragidos, né? Na verdade não é foragido porque não tem nada de prisão em cima deles, mas estão no flagrante aí na história. A polícia já sabe quem são.
Então é uma questão de tempo para aprender, porque polícia 24 horas, está na rua, está aí, ó, correndo atrás dos caras. Uma hora eles vão cair. A segunda, o cara vai deixar a mãe, o bandido vai deixar a mãe ir para uma delegacia de polícia? É isso? Sua mãe que trocou sua fralda, cuidou de você, deu de mamar, fez tudo para você ser o que for, o que é. Pena que você escolheu o caminho errado. Agora você vai deixar sua mãe na delegacia de polícia e você vai ficar foragido? Que homem é esse? Ainda sobre esse roubo, a repórter Ludmila Osório vem ao vivo com a atualização pra gente. Vamos lá, Lud, o que você atualiza aí desse caso? Alguma informação? Alguém foi preso? O que você traz pra gente? Esses dois homens já foram identificados, mas ainda não foram encontrados pela polícia. A informação, inclusive, que eles estão escondidos aqui em Ribeirão Preto mesmo. Eu conversei agora há pouco com um sargento que acabou ferido nessa ação. Ele está indo embora neste momento da delegacia. Por enquanto não quer gravar entrevista, ainda está muito assustado. Ele tem um ferimento, é um pequeno ferimento, Pagliani, aqui no queixo, no rosto. Ele disse que foi o seguinte: um dos criminosos atiraram, o tiro atingiu o poste e acabou atingindo depois ele no rosto. E por isso ele precisou de atendimento, mas não levou ponto, está tudo bem, está indo embora. Agora o guincho continua aqui na delegacia, foi trazido para cá logo depois da ação. E ele deve sair agora aqui da delegacia, por enquanto continua aqui, está saindo neste momento. Olha só, vou pedir para o Leona mostrar, inclusive, o guincho que está na rua lateral, para ver se a gente tem condições, porque ele está saindo, dirigindo o guincho, o policial militar que acabou sendo ferido nessa ação hoje pela manhã. Ele contou detalhes para mim de como foi a ação, viu, Pagliani? Ele disse o seguinte: ele acabou de prestar depoimento aqui na delegacia, como eu disse, não quis gravar entrevista, mas contou detalhes da ação. Ele disse que recebeu uma ligação, olha só como tudo começou, recebeu uma ligação pedindo para que o guincho fosse nesse local, buscar um carro. Certamente os criminosos apontaram uma rua, né, essa rua ali no bairro Jardim Procópio, e quando ele chegou, os criminosos já chegaram com a moto. E ele disse o seguinte, Pagliani, que esse carro não existia, que a ligação depois ele tentou contato, mas era uma emboscada para que ele fosse até o local. Quando ele estava descendo do caminhão, ele disse que colocou o celular no bolso, e quando ele desceu do caminhão, disse que desce de costas, e quando ele foi virar, ele percebeu um homem armado vindo na direção dele. E aí ele já colocou a mão na arma dele e retirou a arma ali do coldre e ficou segurando com a mão essa arma. Aí ele percebeu que era um assalto e ele já de imediato atirou. Ele estava atento ao que estava acontecendo, ele viu quando o homem veio na direção dele armado, depois viu o segundo homem na sequência. E aí, quando os criminosos fogem, ele diz que sai, né, vai para o meio da rua, é isso que mostra a câmera de segurança. Ele falou que em algum momento ele pensou que o criminoso que ficou ali, que virou a esquina, pudesse voltar. Então, por isso ele foi abrindo, tomando espaço. Mas que ele pensou de não continuar atirando, porque ele viu o ônibus, que inclusive é o ônibus que o criminoso entra. E ele poderia até atingir alguma pessoa na rua, por isso ele parou ali, só fez os disparos na tentativa de afastar os bandidos, e depois disso os criminosos fugiram. Mas está muito assustado, foi uma ação violenta ali hoje pela manhã no Jardim Procópio, em Ribeirão Preto. Ele disse então que recebeu essa ligação, ele comprou a plataforma do caminhão recentemente, é um caminhão aí avaliado em R$200 mil. Eu estava conversando com os policiais, porque, né, o Pagliani, por que os criminosos levariam guincho, onde esconderiam? Porque certamente o policial avisaria a polícia de uma forma rápida, e tudo isso para a polícia ainda é um mistério. A polícia não sabe se eles já tinham uma encomenda aí desse caminhão, mas é uma plataforma que o sargento falou que poderia ser guardada em algum local e depois levada por esses criminosos. Mas foi uma ação ousada logo cedo, e esse policial acabou evitando esse roubo e atirando contra os criminosos. A informação é que os dois já foram identificados, mas ainda não foram encontrados, Pagliani. Emboscada, você viu aí, né? Então, os detalhes que a Ludmila traz pra gente. Obrigado, viu, Lud? O sargento, é o que o policial falou, o tenente falou, né? O tenente Guidoni. É um sargento experiente, já sabe, a hora que ele viu, ele já sacou a arma e aí vai. Impressionante, né? Como a bandidagem está demais, né? Esse é o caso que o bandido deixou a mãe ficar preso lá na delegacia de polícia, e ele tá na rua, né? Vamos ver o que ele vai fazer.